Bom, basicamente a gente tinha, assim, historicamente, não só naquela época, já de antes, né, alguns comandantes que eram, assim, considerados os mecenas, né, da vela, no clube, assim como a maioria dos clubes do mundo, né. Tem comandantes que têm barcos, têm recursos e convidam os velejadores do clube para compor, de alguma forma isso continua, né. Mas nessa época era só o que a gente tinha. Então a gente tinha a tripulação do Orion, a gente tinha a tripulação do Tuchawa, a gente tinha algumas tripulações que conseguiam fazer alguns eventos nacionais e até internacionais, né? O Venezuela do Sul participou de uma America's Cup com o Egon Bart, America's Cup não, Admiral's Cup na Inglaterra com o Egon Bart. Eu tive a oportunidade de participar do Mundial de Tutona com o Márcio Pinto Ribeiro, nessa época com o Tuchal. Então a gente tinha, assim, essas oportunidades que eram raras, mas que existiam no clube. E ainda existe, né? Hoje a gente vê o Crioula, a gente vê alguns outros comandantes fazendo esse papel que é muito importante para o desenvolvimento da vela do clube. Mas o clube não pode ficar dependente só desses comandantes, né? O clube viu nessa época, e aí eu agrego o nome do Juarez Evangelista a todos os nomes que o César Streppel comentou, que era o presidente da federação naquela época, e que de alguma forma capitaneou essa aglutinação, né, de fazer um evento de oceano aqui no nosso clube. É, o, o momento foi um momento muito propício, existia interesse de vários comandantes, inclusive em fazer barcos novos, que isso é uma coisa que é rara, assim, é de tempos em tempos que acontece, né? Foram feitos alguns barcos novos, foram feitos investimentos, e a grande discussão era o, o tamanho do evento que a gente queria fazer, né? Então, qual a abrangência desse evento. E ele surgiu e até tivemos algumas edições em que tivemos velejadores do Uruguai, da Argentina, porque a ideia era congraçar os clubes do Cone Sul, né? Então trazer também estrangeiros, trazer velejadores do Uruguai e da Argentina, a exemplo das regatas que a gente teve no início dos anos 90, que eram Porto Bucero, Rio Grande, regatas que atraíam velejadores e barcos do Rio da Prata. Então foi nessa ideia que se começou a desenvolver o projeto do Cone Sul, né? E a âncora principal desse shopping de vela aí era a Ceivão, né? A Ceivão já tinha uma história, já era uma regata famosa, já era uma regata em que tem um histórico rico, né? Atrai velejadores de outros lugares, então a Ceivão serviu assim de âncora e até hoje, né? A Ceivão faz parte do circuito Cone Sul. Sim, a gente não tinha nenhum grande evento, a gente tinha uma grande regata, mas a gente não tinha grandes eventos. A gente tinha já bastante famoso circuito Rio, a gente tinha o circuito de Ilhabela acontecendo assim de uma forma menos tinha o circuito de Santa Catarina, o circuito de Salvador e aqui no sul a gente não tinha nenhum circuito. Então foi importante esse início, né, para quem é velejador, porque não são todos que podem velejar, não são todos que têm esse perfil de poder ter um campeonato de oceano no seu clube, na sua cidade, né, sem precisar estar levando o barco para cá e para lá. Na verdade, assim, a gente pode pensar assim, daqui a um ano não vai existir mais, né? Mas a gente sempre acredita que vai acontecer porque é o resultado e entrou no calendário, caiu no gosto dos velejadores, né? Existem pequenos ajustes que são feitos de ano a ano, né? Muitos anos foi alargada lá no Porto, no Cais do Porto, com as autoridades em terra
depois foi feito aqui na frente do clube, depois foi feito no Pontal, e assim no gasômetro, de novo, no Porto. Então, esses ajustes são importantes, mas assim, é, de uma forma geral, eu acredito que o Cone Sul veio para ficar, né? E tem um potencial que nunca foi explorado, realmente de venda de patrocínio, de buscar velejadores de fora, né, oferecendo barcos para alugar e essas coisas que nunca foi feito um trabalho mais profissional, vou chamar assim, nessa área, né? A gente tem essa área toda aberta aí para explorar e nunca se fez por motivos óbvios, né? Cada um tem um monte de coisa para fazer, o clube também tem uma série de coisas, então acaba que isso não foi explorado assim como poderia até hoje. Incluir a vela jovem e a vela feminina, especialmente nas regatas de oceano, eu acho que a gente tem um campo enorme aí para desenvolver um projeto paralelo ao Cone Sul, né? Um projeto de capacitação, um projeto de inclusão, né, da vela jovem e da vela feminina na vela de oceano. Assim, de uma maneira geral, o clube forma velejadores que são é, limitados, limitados a um leme e uma escota. Então, essa oportunidade de aprender tudo que envolve uma regata de oceano, tudo que é um barco de oceano, todas as capacidades que são necessárias ali. E aí não é só a regata, é todo pré-regata, é entender como é que se faz navegação, como é que se tira uma latitude e longitude para colocar no GPS, né? Da onde saem esses dados, como saem, preparar a navegação da regata, né? Todos os pontos daqui até lá, entender como funciona uma bússola, né? Porque a maioria dos barcos monotipos não usam bússola, né? Então me surpreendeu bastante assim a primeira vez que a gente levou a molecada para velejar, que eles não entendiam como é que funcionava a bússola. Coisas simples, coisas que são, mas que vão fazer muita diferença na carreira de velejador deles no longo da vida, né? Porque a vela é um esporte longevo que a gente tem para a vida toda e que se os velejadores jovens se capacitam cedo, cedo eles vão aproveitar as oportunidades que vão aparecendo, né? Daqui a pouco se dá conta que um barco com cruzeta tem muito mais recursos, com style de popa, com buja, com ponto de buja, com tensão de style, com um monte de regulagem que num Optimist não tem, num Laser não tem, e então de vez em quando tem que dar essas oportunidades para que eles aprendam que vela não é só uma escota e um timão, tá? Uma extensão de cana de leme, então tem muito mais para aprender. E isso, eu acho que, no nosso caso, a gente convidou mais de uma vez, não foi só, foram 2 ou 3 cerimais que a gente correu com tripulação jovem, corremos algumas outras regatas aí do Cairu, e aqui sempre quando podia trazia tripulações do Optimist ou mesmo da Gala Jovem, a gente vê que eles curtem muito e aprendem super rápido, né? Então, mas não é para levar junto, não é para ser um tripulante mirim que vai só passar de um lado para o outro do barco, é para realmente participar, aprender e fazer parte e crescer com aquela experiência. Eu tenho algumas regatas que foram marcantes, né? Teve algumas que, por exemplo, teve uma regata da Seival, por exemplo, que a gente só nós chegamos, né? Um temporal absurdo, todos os barcos quebraram, não cruzaram e tal. A gente mesmo tendo batido no Mandrulho, lá perto de Itapuã, viemos com o leme quebrado, a gente conseguiu chegar e cruzar a linha e foi o único barco. Então, assim, são experiências de superação que marcam no fim das contas. Nas regatas que deram tudo certo, a gente esquece rápido. As que deu aquela perrengue brabo são as que a gente marca e que, no fim das contas, acabam sendo as que ficam na memória. Muitas vezes não por ser as favoritas, mas por ser realmente as que exigiram mais da gente, né?